E aí, amigos? Vamos conversar um pouquinho agora sobre estas chuvas torrenciais que atingiram o sudeste brasileiro nos últimos dias, em especial o estado do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Minas Gerais. Nós estamos aí com mais de 50 mortos, né? E isso tem causado comoção e prejuízos aí, né? Tanto em vidas quanto econômicos e tal. Muito bem. Então, eu me debrucei sobre esse assunto e se você viu os noticiários nos últimos dias, também aqui na base você pode encontrar algumas reportagens sobre isso, mas se você acompanhou, eu não lhe tenho novidades, né? Choveu de forma excessiva e isso acabou acarretando, né, o que você viu, alagamentos, ruas que se transformaram em rios violentos, torrenciais, desmoronamentos, né? Então é isso que aconteceu. Mas vamos, assim, um pouco na nossa experiência, né? Como que isso pode ser explorado pelas provas? Então essa é a situação. Então me acompanha aí. Choveu excessivamente, já lhe digo por quê, mas é certo que o grande número de mortes está associado à ocupação desordenada das cidades, ocupação desordenada, forte impermeabilização do solo. O solo tem a vegetação retirada. A vegetação é uma grande esponja, né, que faz com que a água escoe lentamente, evapore, vá para o subsolo e tal. Você tira a vegetação, você já favorece um escoamento superficial. Se você ainda coloca asfalto, cobre com casa, cimento, quando chove essa água concentra muito. Então, choveu excessivamente, já lhe mostro o porquê, mas até aí não tem nada assim anormal, não há nada inédito, né? Mas a situação está no quê? Na ocupação desordenada, na impermeabilização, né? Em infraestruturas urbanas que muitas vezes você tem bueiros, rios e tal, entupidos, assoreados, o lixo, né? Então isso favorece quadros como esse, né? A chuva concentra e sai arrastando tudo que tem pela frente, né? Na internet você vê vídeos de carros sendo arrastados, uma situação dramática. Os desmoronamentos de encosta, como nós temos ali um relevo acidentado, é a área dos conhecidos mares de morros, né? Uma série de ondulações, isso até envolve parte da Serra do Mar e tal. Os desmoronamentos nessas áreas, eles são até naturais. Um relevo acidentado com chuvas fortes desbarranca, escorrega, né? Você tem avalanche de terra, avanço de encosta, mas isso também é favorecido pelo quê? Desmatamento, ocupação irregular, lançamento de lixo que retém água nas encostas e desmorona, né? Então veja, nós temos uma situação realmente de chuvas concentradas, mas a ocupação desordenada e tal, a grande culpada, né, pelas mortes e tal. Claro que essas áreas foram ocupadas por cidades, deveriam ter sido bem ocupadas, né? Algumas cidades têm sistema de alerta, outras não. Isso também poderia ter salvado vidas, né? Um sistema de alerta, um planejamento para as pessoas saírem dos lugares realmente de risco, né? Hoje nós temos um serviço meteorológico bom no Brasil, né? Diante da indicação de que as chuvas seriam bastante fortes. Então tá, então primeiro isso, tá vendo? Esse aspecto da ocupação desordenada e tal. Outro aspecto é o seguinte, eu joguei aqui um mapa com uma divisão dos climas do Brasil. Toda essa faixa aqui que você tem como clima tropical, tropical de altitude, tem por característica o seguinte, chuva de verão e estiagem no inverno. Na grande parte do interior do Brasil aqui tem essa característica. Aqui você tem o clima chamado tropical de altitude, porque é essa região dos mares e morros, interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, que até a altitude dá uma amenizada nas temperaturas. Já que estamos vendo isso, vamos lembrar os outros climas do Brasil? Clima equatorial da Amazônia, de forma geral, o que ele é? Quente o ano todo, chuvoso o ano todo. O semiárido, ou tropical semiárido, quente com chuvas irregulares, mal distribuídas. O tropical atlântico ou litorâneo, ele é chuvoso o ano todo, né? Pega principalmente aqui a planície costeira e a encosta da Serra do Mar. O subtropical, que é o clima aqui do sul do Brasil,
esse clima ele tem chuvas em geral bem distribuídas, invernos mais frios e tal. Então o que nos chama atenção, ó, aqui no sudeste, você tem esse clima tropical, parte dele tropical de altitude. Qual é a grande característica dele? Chuvas de verão. Note, quando é verão, são as águas de março fechando o verão, né? Mas ó, quando é verão você tem esse tipo de notícia, alagamento, dengue, zika vírus, desmoronamento. Quando é inverno, qual a notícia? Chove menos, estiagem muitas vezes, certo? Problemas com queimada, redução do fornecimento d'água, ar seco, tempo seco, problemas respiratórios, tá vendo? Concentração de poluição. Então isso é uma característica importante desse clima. No verão chove mais. Só que em algumas situações essa chuva pode ser muito favorecida. É isso que eu vou lhe mostrar agora. Mas dá uma olhada, uma notadinha em outra coisa aqui. Isso aqui são daqueles famosos climogramas, né? Aqueles gráficos onde as colunas representam chuva, pluviosidade, e a linha a média térmica. Veja se não está estampado aqui, eu escolhi Belo Horizonte, uma capital que sofreu bastante aí com essas chuvas. Veja se não está estampado aqui o que eu estava lhe dizendo. As temperaturas, ó, de modo geral, acima de 18 graus, até 22, característica de clima tropical quente, perto dos 20 graus, mas olha só, chove no verão, são as águas de março, que termina o verão, ó, na metade do ano chove menos, e as chuvas voltam na proximidade do verão, outubro, novembro e dezembro. Então é bem a cara desse clima, tá vendo? Chuva de verão, seco no inverno. Mas o que mais a gente pode explorar aqui? Se você observar as notícias que temos aí, tivemos dias em que choveu mais de 170 milímetros em poucas horas. O que significa? Que aquela chuva, né, se ela fosse acumulada em 1 metro quadrado, você teria 1,70 m, 170 milímetros. Isso é muita coisa. Vejam uma coisa, na média, ó, Belo Horizonte, janeiro, chove 300 milímetros o mês todo. Né? Se tivéssemos assim bem distribuidinho, 10 milímetros por dia, 31 dias, né? Em janeiro eu sei. Mas olha só, 10 milímetros por dia. Choveu 170 em um dia. Veja, isso claro que vai encher os fundos de vale, vai encharcar as encostas. Associado à ocupação desordenada, né, tivemos aí, né, o cenário perfeito para aquelas desgraças que acompanhamos. Então veja, é natural que chova no verão, mas aí nós tivemos agora uma concentração muito grande de chuvas. E por quê? Bom, você sabe que a atmosfera é um sistema complexo, mas os ventos alísios planetários, eles se encontram perto do Equador. É a chamada zona de convergência intertropical. É uma das razões, né, de até chover tanto na Amazônia. Mas essa zona de convergência, ela não atua sempre exatamente na linha do Equador. Os ventos sempre se deslocam de uma área mais fria, né, para uma área mais aquecida. Então veja, quando é verão no hemisfério norte, essa zona de convergência avança um pouco mais para o hemisfério norte. Tanto que quando é verão no hemisfério norte, ó, ano passado, 2019, tivemos até queimadas, né, mais favorecidas na Amazônia, muitas criminosas, eu sei, mas é verdade que foi um período de inverno no sul mais seco, porque essa zona de convergência naturalmente atua um pouco mais lá no hemisfério norte. Quando é verão no hemisfério sul, que estamos atravessando agora, essa zona de convergência vem um pouco mais ao sul. Então ela se transforma na zona de convergência do Atlântico Sul. Então é natural que aqui, ó, as chuvas sejam mais concentradas. E aí nós temos anos em que esse fenômeno ele é mais favorecido. 2011 nós tivemos, né, desmoronamentos que mataram 1.000 pessoas no Rio de Janeiro. Em alguns momentos concentra realmente, né? E aí você tem chuvas muito fortes. No verão, além dessa situação, é natural vir mais umidade na Amazônia. Nós tivemos até o choque de uma massa polar que criou um ciclone extratropical no litoral aqui, ó, do Espírito Santo, chegou até o sul da Bahia. Então, isso explica essa concentração de chuvas, certo? Então, ó, eu sugiro que você dê uma olhada nisso, que vamos deixar aqui no rodapé, mas se puxarmos aí a experiência dos vestibulares, você vai bater nessas situações que eu estou lhe mostrando, né?
Por que de tanta destruição, ocupação desordenada? Né? Características desse clima, naturalmente ele chove mais no verão, muito bem. Por que que agora tivemos isso? Porque tivemos um favorecimento principalmente aqui da zona de convergência do Atlântico Sul. Então acho que a conversa é por aí. Legal? Dá uma olhadinha, há tempo para você ter uma preparação muito boa. Certo? Até a próxima.